sobre Andréas Pereira, contei para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira que Andréas Pereira é alvo do Palmeiras e tem sido discutido dentro do Flamengo, certo? Quero acrescentar informações importantes. Na manhã dessa sexta-feira, conversei com um dos representantes do atleta, que me contou o seguinte, abre aspas, o Palmeiras tem chance sim de contratá-lo. O Andréas é o nome para o lugar do Richard Rios. Essa confirmação é importante porque o Palmeiras ainda não havia se pronunciado de forma oficial sobre as tratativas com o jogador. O Andréas Pereira, um atleta de 29 anos de idade, que quase virou reforço do Palmeiras em janeiro. Na oportunidade, o Verdão chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Não houve acordo com o Fulham e também com o Andréas Pereira. A situação mudou. O Andréas perdeu um pouco de espaço e o clube inglês precisa negociá-lo nessa janela de transferências. Isso porque o contrato se encerra em junho do ano que vem e o Andréas Pereira já deixou claro que não vai renovar. Isso significa que, se o Fulham não vender o Andréas Pereira nessa janela de transferências, vai correr enorme risco de perdê-lo de graça dentro de menos de um ano. Para evitar esse risco, o Fulham inclusive aceita negociar o atleta por cifras inferiores àquelas dos 20 milhões de euros fixados no início dessa temporada. Hoje há quem garanta que um negócio na casa dos 14 milhões de euros pode assegurar a negociação. Nicola, mas e o Flamengo? O Flamengo ainda não chegou a uma definição sobre essa situação. As contratações de Saúl, Carrascal e também Jorginho diminuem o interesse rubro-negro. É bem verdade que o Andréas Pereira, na volta ao Brasil, daria prioridade ao Flamengo, mas se não existir proposta do Fla, dá para dizer que Andréas Pereira tem grandes chances de se tornar reforço do Palmeiras, isso especialmente se não existirem propostas da Europa. A prioridade do atleta sempre foi em continuar no velho continente. Hora de falar agora sobre Andréas Pereira. O meio-campista de 29 anos de idade vai jogar no Palmeiras, vai jogar no Flamengo ou vai continuar na Europa? Quero te explicar por que o nome do Andréas Pereira voltou à pauta por aqui. Recentemente o Palmeiras sondou a situação de Andréas Pereira, mesmo jogador que quase se mudou para o Verdão em janeiro. O Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Na última hora não houve acordo com o Fulham. O Palmeiras foi avisado de que nesse momento o clube inglês topa negociá-lo por cifras inferiores e há um motivo óbvio para isso. O Andréas tem contrato com o Fulham somente até a metade do ano que vem. Ou seja, se não vendê-lo agora, o Fulham vai correr enorme risco de ver o Andréas assinar um pré-contrato em janeiro para sair de graça na metade de 2026. Nesse momento, o Fulham topa negociar o Andréas Pereira por algo na casa dos 14 milhões de euros, que equivalem a 89 milhões de reais. O Palmeiras precisa de um volante e enxerga esse negócio como interessante, apesar da idade do atleta, a necessidade de uma reposição para o Richard Rios. O grande ponto é, o Andréas Pereira prefere continuar na Europa. Ele quer sair do Fulham, mas se mudar para um clube que briga por títulos. Se a ideia for voltar ao Brasil diante da falta de propostas na Europa, a prioridade vai ser pelo retorno ao Flamengo. O Andréas tem consigo de que a passagem dele pelo Flamengo não terminou da forma como ele queria. Você vai lembrar de um erro de passe que resultou no gol do Palmeiras no título de Libertadores da América. Até por isso, se dependesse do Andréas Pereira, o retorno ao Brasil seria para o clube onde ele esteve e não conseguiu performar como se imaginava. O ponto é, será que o Flamengo tem a intenção de contratá-lo? Existiu uma conversa bem preliminar que não avançou. Então a impressão que se tem é de que nesse momento o Flamengo não vai fazer tanta força para contratá-lo, especialmente porque já trouxe vários jogadores para esse setor. Carrascal, Saúl e Jorginho foram adquiridos nos últimos dias. Só para completar, enquanto vestiu a camisa do Flamengo, Andréas Pereira somou 53 jogos com 8 gols e 3 assistências. Ele esteve no Fla entre 2021 e 2022. Se eu tivesse que palpitar, imagino que ele vai continuar na Europa. Mas, se o Flamengo não acelerar o processo, também não dá para descartar a ideia de ver Andréas Pereira vestindo a camisa do Palmeiras.